do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre algo muito importante, que é sobre a justiça divina. Nós nos deparamos com situações de injustiça durante o decorrer da nossa vida, porém alguns não sabem clamar da forma certa. Acabamos pedindo de forma errada, E nisso fazemos uma oração ao contrário, da qual não agrada a Deus. Muitos de nós pedem para colocar aquelas pessoas que nos oprimiram, que nos humilhou no leito. Muitos de nós pedimos sem sabedoria, como se Deus tivesse a obrigação de agir de justiça. Porém, o salmista Davi, no Salmo 7, versículo 1 em diante, ele vai dizer assim: Ó meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrai ao que me oprima sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida, sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta em meu favor o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois voltaste para as alturas, e se julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Aqui podemos ver que o salmista Davi, ele em nenhum momento ele falou para o Senhor que ele merecia ser justificado. Mas pelo fato de Deus ser um Deus justo, ele clamou ao Senhor pedindo justiça. E Davi ele tinha tanta certeza na justiça de Deus, que Deus era um Deus justo, que Deus julga de forma correta, que ele falou que se ele fez algo contra aqueles que perseguia, como estavam dizendo, que o Senhor permitisse que o inimigo calçasse a alma dele e seguisse ele, assim como um leão persegue. Então vemos que Davi ele tinha plena certeza e convicção na justiça de Deus. Que Davi ele sabia que o Senhor age de justiça porque ele é Deus justo, e não porque ele merecia. Quando formos clamar por justiça ao Senhor, devemos falar com o Senhor, primeiramente, de forma respeitosa, de forma branda, e pedir para o Senhor, primeiro, nos julgar o que estamos fazendo de certo e de errado, e sim clamar por justiça, mas não pedindo para que o Senhor persiga aquela pessoa, permita que coisas ruins cheguem até aquela pessoa, mas não, pedindo misericórdia pelas nossas vidas, apresentando a Deus o que aconteceu e falando ao Senhor: Senhor, eu não fiz isso que estou sendo julgado, eu não mereço ser justificado, eu não mereço que o Senhor haja de justiça comigo, eu sou errante, sou falho, sou pecador. Pelo fato do Senhor ser um Deus maravilhoso, um Deus de justiça, um Deus bondoso, julga esta causa conforme ela merece ser julgada, Senhor. Não devemos pedir com arrogância, mas devemos pedir com humildade, nos humilhar ao Senhor e mostrar ao Senhor que não merecemos nada, mas que reconhecemos que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus piedoso, um Deus bondoso, e que por isso Ele vai agir de justiça. Quantos de nós, às vezes, estamos passando por situações difíceis no dia a dia e por falta de saber clamar, o Senhor nos permite ficar naquela situação por muito tempo. Às vezes, servimos de ponte para que outras pessoas sejam salvas, e o Senhor, Ele não espera a pessoa que está pecando, que está errando, que não reconhece o Senhor como Deus. Ele não espera daquela pessoa nada, mas de você o Senhor espera tudo. Então muitas vezes o Senhor vai permitir você passar por situações para saber se você realmente, se você verdadeiramente está com o coração limpo, quebrantado em Cristo Jesus. Muitas vezes o Senhor vai permitir que alguém, até mesmo alguém que você ama, te persiga, para saber se você está sendo luz, se você está fazendo diferença, se você vai agir igual. Se alguém te atirar pedra, se você vai atirar pedra, ou se você vai estender a mão. Eu já passei por muitas situações aos quais eu tive que pedir perdão sem eu ter feito nada. Então, assim, não é sobre a pessoa, muitas vezes é sobre o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Às vezes o Senhor quer te usar para ajudar aquela pessoa, como a pessoa te humilhou, te maltratou, mas através da sua vida ela vai ver que você mudou, que você fez uma mudança, que você mudou, vai falar: eu fiz aquilo com a pessoa, mas a pessoa, em vez de me xingar, de gritar, de me difamar, não, a pessoa, ela simplesmente se calou, pediu perdão a mim, realmente ela mudou. Então eu quero ser como essa pessoa, eu não quero ser uma pessoa rancorosa. Então, só com isso você já faz a diferença. Então devemos procurar seguir o Senhor Espírito em verdade, ter domínio próprio no Senhor.
Assim como Davi, ele reconhecia quando ele errava, mesmo sendo falho, mesmo tendo pecado, devemos ser assim. É isso que o Senhor quer de nós cristãos hoje em dia, que possamos buscar o Senhor no Espírito em verdade, reconhecer que não somos dignos das